primeiro lugar. Oito horas e 28 minutos. Estamos recebendo aqui no estúdio o Júlio Alves, ele que é o escritor do livro Luna Lina, A Menina que Semeava Ecos. Júlio, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios. Conta um pouquinho como que foi a sua história antes da Luna Lina. Como que você começou a escrever? Legal, Thaís. Bom dia para todo mundo aí. O que aconteceu com Luna Lina foi muito engraçado. Eu nunca fui escritor, eu era aquele camarada que rascunhava as coisas para levar para as pessoas o meio ambiente, o que era uma consciência ambiental. E o que aconteceu antes da Luna Lina é que foi interessante. Eu estava um dia com a minha esposa ali numa avenida de Campinas, chovendo, e ela me perguntou para mim a respeito de uma árvore muito antiga que tem ali no Rosimbo Maia. Quantos anos tem essa árvore? Eu falei, essa árvore deve ter uns 50 anos, eu disse. E ela, conversando comigo, falou, eu acho que tem mais de 100. Eu também falei, eu acho que também tem mais de 100. Mais de 100 anos. Tão grande, tão bonita, tão imponente. E, de repente, a questão do livro surgiu ali. Porque eu falei assim, o que uma árvore como essa, antiga, desse jeito, viu ao redor dela? Nasceu pessoas, gerações, as ruas, as casas, os edifícios. O que tem ela para contar? Então, Luna Lina, na realidade, começou ali, esse pensamento, Thaís. E o livro foi lançado quando? Como que foi esse lançamento? Você se preparou para isso? Fez muitas... a tiragem foi grande para esse lançamento? Como que aconteceu? Isso foi duro, Thaís. Eu vou te explicar para você que quem sobrevive como escritor aqui no Brasil é um vencedor. Com certeza. Porque é o seguinte, eu mandei aquele rascunho do livro para várias editoras, várias, as maiores editoras que tinha, e nenhuma deu importância para aquele... Bom, podia ser que não valia nada, mas eu queria que as pessoas tivessem acesso àquela mensagem ambiental que tinha no livro. Então, eu procurei várias editoras, todas elas estavam fechadas. O que eu decidi? Eu decidi fazer o livro pessoalmente. Eu procurei uma editora, a Pontes Editora, a Margarete, que deu todo o apoio que precisava um escritor, um pretenso escritor. E o que aconteceu? Eu paguei todo o custo da publicação do livro. E eu queria fazer só os livros só para os amigos também. Eu não queria fazer eu não imaginava fazer um livro que fosse nas livrarias, que fosse... Eu fiz um livro para mim, na verdade. E pedi só para fazer 500 exemplares do livro. O que aconteceu? No lançamento, foi vendido quase todos os livros. Então, sobraram alguns livros. E daí, foi por isso que pouca gente conhece o livro, que o livro não chegou nas prateleiras. Por quê? Porque eu que banquei os livros, e agora sim, eu tenho possibilidade de fazer outros livros, foi chamado para fazer a segunda edição do livro. Então, agora eu estou pensando como vou fazer isso. Né? Mas foi assim. Júlio, por que Luna Lina? Tem uma história também? Tem. Luna Lina, a história da Luna Lina era para ser uma menina com uma personagem muito forte, muito interessante. Então eu não podia colocar um nome que não fosse à altura daquilo que ela representava no livro para mim. Então Lina, eu lembrava muito de uma escritora importantíssima, Cora Coralina. Não é? Então, eu lembrava muito da Joana d'Arc. Então, todas elas tinham um nome e um sobrenome, né? E eu, nesse contexto, eu falei assim, poxa, eu preciso chamar essa menina de um nome muito forte. Luna é de uma música do Monspel
português, que eu gosto muito. Se vocês tiverem oportunidade, ouçam essa música. E Lina, eu estava escrevendo o livro e fui conhecer a mostra da Lina Bobardi em São Paulo, aquela arquiteta famosa do MASP e tal. Então eu juntei essas duas palavras, Luna e Lina. Então ela representou talvez essa coisa forte que é a menina, que ela conta numa história antiga que as mulheres, as meninas, muito menos, tinha pouca expressão. Então a Luna Lina, ela se sobressaiu naquela época em que o universo feminino era bem restrito, era uma dificuldade danada. E ela se sobressaiu até pelo nome, que não é um nome comum. Não é um nome comum. Júlio, escrever não é uma tarefa fácil. Eu escrevo e às vezes no dia a dia, na correria, a gente acaba se perdendo. E até mesmo você, por dizer que não era um escritor e repentinamente se tornou, por ter lançado a Luna Lina. Então, como que foi essa motivação para você escrever e permanecer na dedicação para esse livro sair? Enfim. Foi difícil. Eu digo para você que foi difícil, eu estava explicando agora de pouquinho, tem que ter muita força de vontade. O que aconteceu comigo, a respeito da Luna Lina, eu tinha a ideia. E, por uma ideia, essa ideia que veio, assim, uma iluminação divina, né? Eu já tinha o final do livro. Olha que interessante, eu tinha o começo do livro e tinha o final. Eu escrevi realmente não com a finalidade para fazer um livro, era para fazer uma matéria pequena para o jornal. Que eu queria passar essa coisa ambiental para as pessoas, dar mais valor para as causas ambientais, e eu não conseguia fazer isso. Antes de Luna Lina aparecer, eu fui o presidente de uma ONG de meio ambiente, chamado SOS Tancredão. Então a gente brigou bastante na época por causas ambientais. Então não tinha como preencher aquele vazio que o livro, eu tinha o começo e o final dele, eu tinha que preencher esse vazio, eu não era escritor mesmo, né? Eu era um aprendiz escritor. E uma menina que consta do livro aí, a Maria Brenelli, ela pegou muito no meu pé, falou assim, eu mandei para ela o esboço do livro e ela viu o final. Na verdade, não era para ela ver o final, era para ela ver o começo do livro. E ela deu o final, porque quando eu comprimi o arquivo e mandei para ela, foi o final. E quando ela viu o final do livro, ela falou, não, você tem que escrever esse livro. E eu mandei para ela porque ela é uma redatora de aqueles cursos de universidade que precisa daquele TCE, não é? Acho que é TCE. E ela precisa, e ela ajuda os formando. E eu falei, pensei na Maria. E mandei o livro para ela, que é uma amiga minha. Ela falou, não, você precisa terminar esse livro. Esse livro ele vai chegar para todas as crianças das escolas. Aí eu me motivei, e ali ela ia todo dia em casa, e pegava no meu pé, queria saber das coisas. No final, daí saiu Luna Lina, e eu sou muito orgulhoso. Isso aí é como uma minha filha. Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha escrita. E você falou que chegaria para todas as crianças, mas tem uma faixa etária definida ou como que funciona? É qualquer público que pode ler Luna Lina? Muito legal isso aí, isso foi muito bem colocada a sua pergunta. Luna Lina não tem um público genérico, específico. A Luna Lina foi escrita para qualquer idade. Tanto que dentro da Luna Lina eu fiquei 2 anos pesquisando. Esse não é por isso que eu digo para você, eu não era um escritor, eu acho que foi muito mais pesquisador do que escritor. Então, eu pesquisei muito, porque eu queria inserir história dentro da história da Luna Lina. A história do Brasil foi inserida dentro da história da Luna Lina. Então, fatos da história verdadeiros, acontecidos, estão dentro do livro. Então, é muito interessante. Ele junta essa época assim, para você ter uma ideia. A primeira pessoa que definiu os grupos sanguíneos de uma pessoa, então tá aí.
você vai entender. A primeira vez que foi usada a quimioterapia, quem é que... Então, eu fiz questão de trazer isso para o livro, porque na época, as doenças, como, por exemplo, você já ouviu falar aqui do desinfectório central que tinha em São Paulo? Era um local onde todas as doenças que eram transmissíveis e não tinha cura, era colocado as pessoas lá. Então, por isso, nos locais mais distantes de São Paulo, tinha também as suas filiais, vamos poder desse desinfectório. Então, a nossa juventude hoje, essa nossa geração, ela nem sabe que existia isso. Entende? Então o livro acaba sendo uma junção, né, de histórias dentro da história da Luna Lina. Com certeza, eu queria que ela fosse uma pessoa real mesmo, né? A ideia era que passasse essa realidade das coisas, né? E o foco dela mesmo é essa questão do ambientalismo? Ela quer, através dessas histórias, focar na questão da sustentabilidade? Sim, Thaís, mas na realidade, ela foi muito além da questão ambiental. Ela foi tocar em alguns pontos importantíssimos. Um deles, o respeito pelo pai e pela mãe, o respeito pela árvore que ela dedica tanto tempo, que a história dela é baseada nessa árvore que você está vendo aí. Então, ela tem uma afinidade muito grande com a natureza, mas ela mostra, para um outro lado, que uma máquina de escrever que ela ganhou era mais importante que qualquer outro presente que viesse da França, na época que tinha muita força no país, não é? Então, para você ter uma ideia, a Luna Lina, ela não é só uma menina filhinha de um barão do café, com muito dinheiro, e não representava nada. Ela era realmente uma menina, retratada no livro, como uma menina solitária, porque uma filha de um barão do café não tinha muitas amizades. O pai não deixava, era uma cultura isso. Então ela aprendeu tudo que ela sabe na existência dela com os livros. Então ela foi lendo, foi adquirindo conhecimento e depois ela usou esse conhecimento. Então vai muito mais além do que a questão ambiental, que era, no princípio, o foco meu para escrever o livro. Acaba sendo um incentivo à leitura, né? Principalmente para as crianças. Sim. E além de toda a leitura, você tem um final surpreendente no livro. Ele é interessante porque o final era aquilo que eu queria guardar escondido e que aconteceu de eu passar para Maria. Então o final, ele mostra toda essa trajetória dela e explica tudo que o livro está trazendo. Por exemplo, antigamente, as famílias brasileiras, elas, de domingo, depois que saía da missa, ela ia visitar o seu ente querido no cemitério. Então, poxa vida, isso hoje soa meio macabro, meio esquisito, né? Fazer uma visita do cemitério, mas antigamente era uma coisa simples. Então, essa coisa de resgatar a tradição da família da época, que as crianças não conhecem, que as pessoas talvez até da minha idade não conheçam, foi muito bacana. Por isso que Luna Lina é uma inspiração divina, como eu disse no começo aqui. Foi por causa disso. Olha, normalmente a pessoa que escreve lê muito também. Como é que foi a sua infância? Você lia para depois, né, estar desenvolvendo tudo isso aí na sua cabeça, na sua mente? Falou uma outra pergunta maravilhosa. Eu era preguiçoso para ler, mas eu tinha, visualmente, tudo que me chamava atenção, eu esmiuçava. O que aconteceu que, há uns anos atrás, eu me dediquei muito à leitura, assim. É outra fase da minha vida, depois dos 50 anos de idade, então, comecei a ler e não parei mais. Eu tenho os escritores que eu adoro. Aquele húngaro que escreveu Os Meninos da Rua Paulo, se vocês não lerem ou não leram esse livro, eu recomendo. O Cazu, que escreveu aquele O Gigante Adormecido, agora recentemente, em 2015 ou 2016.
Diário de Anne Frank, que é maravilhoso, que eu adoro, e tantos outros. Então, quer dizer, você fez uma pergunta correta. Para você expressar as palavras e juntar elas e fazer um vocabulário interessante, é importante você ler, e ler bastante mesmo. E isso ajudou bastante na elaboração das ideias da Luna Lina. Ô, Júlio, quanto tempo você levou para escrever o livro? Isso é outra pergunta bacana. Eu comecei em outubro de 2013. E quando foi em fevereiro de 2014, eu perdi o meu irmão, o braço direito meu, que trabalhava comigo, e de leucemia. E aquilo foi muito chocante para mim. Eu estava iniciando os primeiros capítulos do livro. E foi aí que a Maria entrou e foi muito importante para mim. 3 meses depois, eu perdi o outro braço direito da empresa, que era meu irmão, que era o braço direito, e tinha depois o pulpo. Então, os dois faleceram em 3 meses. Então, eu tinha desistido do livro, e se não fosse a Maria, não existiria livro. Por quê? Eu parei esse período até final de 2014 de escrever. Eu só fazia uma frase ou outra. Em 2015, até julho, eu tinha fechado com a Pontes, então foi um incentivo para mim realmente terminar aquele rascunho que eles chamam do livro, né? E então, em junho, eu entreguei para Pontes, logicamente já tinha passado pela Maria. Então, na realidade, eu fiquei uns 4 meses entre 2013 e 2014 e os 6 meses de 2015. Eu levei mais ou menos 8 meses para escrever o livro, de fato. O tempo se decorreu quase 2 anos. Nossa. Mas eu fiquei 8 meses, de fato, escrevendo o livro. E você deixa transparecer no livro esses acontecimentos aí que foram tristes na sua vida? Pronto. Outra coisa importante. Vou revelar uma parte desse livro. Sim, deixo. Se eu não me engano, no 2º capítulo, ou 3º, eu não lembro, que vai mostrar bem essa fase que o pai da Luna, ele tem o mesmo problema que o meu irmão teve. E é por isso que muitas coisas do livro se fundem à minha realidade mesmo. Porque aquela parte dolorida do processo do pai da Luna Lina lembra muito meu irmão, o Paulo. E o pai da Luna Lina também morreu? O pai da Luna Lina também morreu. Antes do seu irmão? Não. O pai da Luna Lina já morreu depois do meu irmão, mas ele já no contexto, no contexto do livro. No contexto do livro, as pessoas viviam muito, muito, muito pouco naquela época do século passado. Uma pessoa que chegasse aos 55 anos era muito velha. É interessante você ler isso e você fazer essas pesquisas, e você vê que as pessoas morriam com 45, 50 anos. Negros chegavam aos seus 60 anos. Interessantíssimo isso. Os escravos que viviam na fazenda do pai da Luna, quando chegaram os imigrantes nessa transição, os negros já tinham mais dessa idade de 60 anos. E as pessoas, vamos dizer, os brancos, né? Eles morriam tudo com menos de 50 anos. Então, é interessante essa colocação, porque eu fui pesquisar isso. Isso são dados de pesquisa. Certo. Né? As doenças que assolavam naquela época a população são talvez as mesmas, com menos intensidade hoje, né? Mas elas eram, por exemplo, a doença do sangue, que eles diziam que era a doença do sangue naquela época, no final do século passado, era incurável. Hoje, depois que eu comentei com vocês, que acreditaram e acharam os grupos sanguíneos, então podia-se fazer transfusão de sangue tranquilamente, que a pessoa não ia morrer e tal. Então, quem é que vai pensar nisso hoje? Porque isso é uma coisa comum, não é? Mas naquela época custava uma vida. Era interessante, né? Bastante, bastante. Muito interessante, que é uma conversa que vai... Tá vendo? É longa, né? Legal. E Luna Lina acabou virando um blog, é isso mesmo? Sim, porque várias pessoas...
Na realidade, eu dei o livro para 10 pessoas lerem antes de ele lançar. Por quê? Porque eu queria ter uma opinião formada e porque eu sou muito, assim, inseguro, né? E eu não tenho vergonha de admitir, porque eu era muito seguro, porque primeiro livro, eu não sabia nada. Tá. E a maneira de escrever era totalmente diferente dos escritores que eu conheço. O Sidney Sheldon e outros, são totalmente diferentes. Eu falava diretamente com as pessoas, eu usava a terceira pessoa, eu não sabia se você ia compreender aquilo que eu estava passando na terceira pessoa para você. Bom, então eu dei para essas 10 pessoas, eu tive 10 ótimos, assim, não tive nenhuma crítica destrutiva, são só críticas construtivas. E eu fiquei assim, isso não serve para mim, não serve. E daí comecei a procurar crítico mesmo, pessoas críticas, de blogs mesmo. E daí eu só recebia elogios, vamos dizer assim, bacanas, que falava de coisas boas. Eu queria saber coisa ruim. Eu não tinha nenhum. Eu, como inseguro, continuei inseguro. Aí eu criei o blog, junto com a minha filha, para que as pessoas pudessem interagir comigo. E lá deu certo, porque eu conheci pessoas que fizeram crítica a respeito do livro que eu não tinha conhecimento. Foi muito bacana. Muitas pessoas pediam que eu continuasse a história da Luna Lina, tal. Mas é interessante, eu gostei muito. E você não tem vontade de continuar a história? Olha, esse livro ele podia ter 500 páginas. Na verdade é essa aí. Ele podia ser uma série. Mas eu acho que a Luna Lina, ela nasceu, ela foi descoberta pelo diário 100 anos depois, vocês vão entender depois, é muito legal a história. O pai e a criança acham um objeto metálico numa praça. E esse objeto metálico dá início a toda essa história da Luna Lina. Porque o senhor que acha, o Dílio, acha esse objeto metálico, lá dentro não tem nada, só tem uns papéis pequenininhos, assim como um bloquinho em branco, e tem uma semente. Então isso chamou muita atenção desse... Ele é datilógrafo de jornal. Hoje é diagramador. Então ele pegou aquilo lá e ficou surpreso. Falou, mas eu pensei em achar alguma coisa importante. Bom, isso, olha aí para você ver que interessante que é. E ele pega naqueles papeizinhos, minúsculo, pequenininho, e ele começa a dizer, mas por que uma pessoa enterraria isso? Deixaria aqui. E o que aconteceu foi que ele olhando com uma lupa, ele descobre que aqueles papeizinhos não são papeizinhos, são escritas, palavras, e são um diário. Então é aí que começa toda a história da Luna Lina. Então a Luna Lina estava presente hoje, mas ela já não existia como pessoa. Só as memórias dela. É um diário. É um diário. Júlio, quem tiver interesse, onde pode encontrar os livros? Olha, nós temos... hoje ele está em e-book. Ele faz parte da Saraiva, se você procurar na Saraiva. Se você procurar naquela e-commerce, eu esqueci o nome agora, Amazon. Ele vai estar disponível. Eu tenho muitos... Eu só tenho, acho que se eu não me engano, uns 12 livros hoje. Porque eu tinha bastante, os amigos pediam e dava de presente para as pessoas. Então, se você quiser, ainda tenho alguns livros. Mas, para conhecer a Luna Lina, seria interessante entrar no blog dela e de lá você tem os caminhos para você comprar ele. O link, certo? Os links. Qual que é o blog, então? O endereço do blog? Pode passar. www.lunalina, tudo junto, lunalina.com.br. Certo, também tem página no Facebook, né? Tem página no Facebook, se procurar lá, livro Luna Lina, vai encontrar ela lá também. E vocês fizeram também o lançamento do e-book em Portugal. Ah, sim. Em 2016, como eu procurei todas as editoras,
Uma das editoras que eu procurei não era brasileira, muito interessante isso. E ela se interessou pelo livro. O Rui Carvalho, de Almaden, em Portugal, pediu autorização para lançar o livro em Portugal. E queria que eu estivesse lá, tal, mas como eu estava numa época muito agitada, eu não pude estar em Portugal. Mas ele lançou em e-book lá em Portugal. Você vai procurar lá, vai encontrar também Luna Lina em Portugal. Inclusive tem um book trailer, né, que vocês fizeram para lançar. Foi muito legal isso. Isso também foi uma ideia de um amigo meu. Que pena que você não foi. Porque eu acho, nossa, teria sido, né, um momento rico para você. Ele adorou o livro. É ambientalista, o Rui Carvalho. Ele é um escritor português. Depois, se você quiser procurar, você vai ver. Ele tem a editora chamada M Publications, né? E ele se interessou demais pelo livro e pediu autorização para que divulgasse isso para as escolas em Portugal. E foi interessante para mim. Não achava que isso fosse cruzar os oceanos aí, mas achei interessante. Muito bacana. Então, quem tiver interesse, é só acessar o blog, que é o lunalina.com.br. Isso. Então tá bom. É isso. Existe algum outro livro a caminho? Outra boa pergunta também. Desde que foi muito difícil deixar a Luna Lina. Foi muito difícil. Parece que ela estava comigo todo dia ainda. Bom tempo depois que eu entreguei para Pontes os rascunhos. E depois desse tempo, eu queria fazer alguma coisa diferente. Uma coisa mais, assim, moderna. Então, foi o que eu fiz? O que eu fiz? Eu comecei a rascunhar algumas palavras. E agora está bem adiantado já. Então já tem um projeto, então, tem um outro projeto já. Então tá bom, são 8 horas e 55 minutos, nós não temos mais tempo, mas queremos agradecer a sua participação, agradecer esse projeto que você trouxe aqui para a rádio e parabenizar, que você continue escrevendo, que se foi até para Portugal, é uma coisa que realmente tem futuro e tem público para isso. Então, parabéns e muito obrigada. Nossa, muito obrigado, Thaís. Obrigado a vocês todos pela confiança, pela oportunidade que me deram, tá? E Luna Lina vive, hein? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado. 8 horas e 55 minutos. Brasileiro gasta R$ 1.538 com saúde. O comentário é de Felipe Zangari. Olá, amigos da Rádio Valinhos FM. Um levantamento do IBGE, divulgado recentemente, mostra que em 2015 o brasileiro gastou, em média, R$ 1.500 por mês com a área da saúde. Isso inclui pagamento de mensalidades de plano de saúde, medicamentos, exames e tudo mais. O que impressiona nessa estatística é que essa média per capita de R$ 1.500 por ano é maior do que aquilo que o governo gastou por ano por cidadão em saúde, que foi R$ 1.100. Ou seja, a iniciativa privada, por meio dos seus planos de saúde, das farmácias, das drogarias, dos laboratórios,